dar continuidade à nossa exposição. O irmão André fez uma boa introdução hoje. Capítulo 2, por favor. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 15. Colossenses, capítulo 2, versículo 8 até o versículo 15. Nós não vamos até o versículo 15, nós vamos ficar apenas no versículo 8, mas nós vamos ler toda essa parte, tá bom? Essa perícia. A palavra do Senhor diz assim: cuidado que ninguém nos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando todo o principado e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar. Pai, muito obrigado por graça e misericórdia, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe mais uma vez para nos reunir com o teu povo, adorarmos, elevarmos a nossa voz em adoração, também nos cânticos. Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos permite ouvir a tua palavra. Queremos atender e amar o Senhor. Te pedimos esse tempo, fala com nossos corações, nos ajuda a discernirmos o erro. Em nome de Jesus Cristo, que oramos. Amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é discernindo o erro, ou escancarando o erro, né? É o que o apóstolo Paulo faz aqui, esse versículo 8. Irmãos, a mentira não tem sucesso. A mentira não tem sucesso se ela for descarada. Se a mentira for descarada, ela certamente será perseguida, será rejeitada. Para que a mentira seja aceita e acolhida, ela precisa, com sutileza, se mesclar com elementos de verdade, de modo que ela se esconda entre esses elementos, de maneira que fique quase que imperceptível a presença da mentira. Essa é a estratégia de Satanás, essa foi a estratégia de Satanás desde o princípio e é a que ele continua tendo. E não somente dele, mas dos seus seguidores também. Todos aqueles que amam o engano, todos aqueles que amam a mentira. Então essa é a estratégia de Satanás. A mentira mesclada com elementos de verdade. Irmãos, nessa sessão aqui, principalmente no versículo 8, Paulo escancara, Paulo desmascara aqui e expõe os defeitos grotescos e perigosos dos falsos ensinos que assolavam os Colossos, que assolavam a cidade de Colossos, que ameaçava a igreja dos Colossenses. Eu quero ressaltar aqui para os irmãos que esse erro não necessariamente estava dentro da igreja. Paulo traz aqui uma exortação para que esse erro não adentre a igreja. Por isso a igreja, os irmãos precisavam estar atentos, cuidadosos com isso, para que o erro de Colossos, que a gente vai ver no capítulo restante do capítulo 2, não pudesse fazer morada ali no meio daquela igreja.
Os irmãos lembram que eu mencionei no sermão passado que a heresia de Colossos, ela não tem a intenção, quando eu falo da heresia de Colossos, tudo aquilo que o apóstolo Paulo vai expor aqui no capítulo 2, que eu já mencionei em alguns momentos. Essa heresia, e não só de Colossos certamente, mas todas as heresias, não tem a intenção necessariamente de excluir Jesus, mas adicionar à fé, a Cristo, elementos de religiões existentes. A igreja de Colossos estava sofrendo isso. As religiões ao redor, e aí nós tínhamos o judaísmo, nós tínhamos as religiões gregas, as religiões pagãs, as religiões de ocultismo. Então todas essas coisas estavam tentando mesclar-se com essa nova doutrina, com essa nova religião, o cristianismo, que poderia muito bem se adequar a isso. Então o apóstolo Paulo expõe aqui o erro dessas doutrinas, desses ensinos falsos aqui, que não excluíam necessariamente a Cristo, mas que adicionavam à fé em Cristo alguns elementos que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Paulo então vai a fundo com isso. Paulo escancara aqui o erro para que os crentes não tenham, não abracem de forma alguma, nem olhem pelo menos para esses erros. Então Paulo nessa sessão aqui, ele traz exortações quanto à inutilidade dessas doutrinas, desses erros, cujos alicerces e os fundamentos não é Cristo. Por mais que tenha o nome de Cristo nesses ensinos, o fundamento não é Cristo. E portanto, Paulo, para desmascarar isso, ele vai exaltar a superioridade de Cristo e a suficiência do Senhor Jesus Cristo. Mas por hoje, eu gostaria que a gente ficasse apenas nessa parte aqui, que o apóstolo Paulo revela para nós características do falso ensino. A razão é essa que Paulo se preocupa em expor. E observando essa exposição do apóstolo Paulo do erro, nós podemos também aprender a identificar e ainda mais a rejeitar esses falsos ensinos. Perceber que eles são sutis. Tá? Paulo, ele não está escrevendo aqui para irmãos que não conheciam a Cristo. Paulo, mais uma vez, eu digo, no versículo 5, o apóstolo Paulo, ele fala, no capítulo 1 também, o apóstolo Paulo fala da fé operante daqueles irmãos, do amor e da esperança, como de fato eles estão frutificando. No versículo 5 ele fala, olha, eu tenho certeza e eu sei que vocês estão andando bem na fé, mas tenham cuidado. E aí nos lembra também de algo que o apóstolo Paulo fala no capítulo 10, se não me engano, versículo 13. Quem está em pé, veja aqui, caia, né? Então o apóstolo Paulo, ele traz esse alerta para os crentes. E a primeira característica do falso ensino que o apóstolo Paulo expõe aqui é que o falso ensino, ele tem poder para aprisionar. Ele aprisiona. O falso ensino, ele aprisiona. Paulo começa então, no versículo 8, alertando os crentes de Colossos a terem cuidado. Versículo 8, cuidado que ninguém nos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Irmãos, o simples fato de Paulo exortar os irmãos a terem cuidado revela para nós o quão perigoso é o falso ensino. O fato de o apóstolo Paulo, mesmo depois de reconhecer a firmeza da fé daqueles crentes e trazer exortações positivas quanto à permanência na fé em Cristo, isso não faz com que Paulo fique despreocupado. Na verdade, Paulo gostaria que aquela igreja se mantesse cada vez mais firme. E por isso ele diz, tenham cuidado. Isso deveria deixar os crentes em alerta constante. Como é que pode? Paulo nos diz que nós estamos vivendo bem,
nos diz que nós recebemos a Cristo como Senhor e que nós fomos fundamentados nele, fomos alicerçados nele, e por isso nós confirmamos a nossa fé. Como é que ele traz então essa cautela para nós? Será que realmente nós precisamos, já que nós estamos firmes? Irmãos, Paulo traz essa cautela exatamente para falar da sutileza do ensino. É perigoso. Tenham cuidado, irmãos. Eu sei que vocês estão firmes, mas tenham cuidado. E essa precaução do apóstolo Paulo é pelo fato de que o falso ensino tem grande poder de aprisionamento. Tem grande poder de aprisionar, de segurar, de cativar. Ele denomina então o erro aqui de filosofia vã e enganosa. Ele denomina esse erro aqui, ele não menciona quem são os proponentes desse erro, ele não menciona o nome específico dessas doutrinas, desses erros, mas ele chama esses erros de filosofia vã e enganosa. Ao dizer que essa filosofia é vã e enganosa, o apóstolo Paulo está dizendo que esses mestres, o falso ensino que eles trazem, não tem valor algum moral que possa se sustentar com base nas Escrituras. A filosofia dos falsos mestres não pode oferecer para o crente nada que possa ser substancial para o crescimento na fé deles e que possa satisfazer completamente os anseios da alma do crente, da alma da pessoa. Ela é vã porque ela é inútil. É uma filosofia vã, mas ela não é somente inútil, ela é enganosa. Ela aprisiona aquele que a aceita, de modo a escravizá-lo. Esse ensino, esse é o sentido da palavra aqui, então, enredar. Talvez na sua palavra tenha alguma coisa relacionada a aprisionar mesmo, ou cativar. Essa palavra enredar, então, traz essa ideia de aprisionar. Aprisionar como um rapto. Ao pé da letra, essa palavra, ela significa raptar, como algo que é retirado de forma abrupta e que traz para si, que aprisiona para si. Então, essa palavra descreve isso. Ou seja, o falso ensino tem como objetivo e poder raptar os incautos, os imaturos, aqueles que acham que estão vivendo na fé, mas que têm a tendência de aceitar ensinos falsos, aprisionando-os em suas mentiras. Então, o falso ensino ele tem esse poder de aprisionar por meio das mentiras, por meio da vã sutileza, por meio da sua bajulação, e nós vamos ver daqui a pouco isso, um pouquinho mais. Então é importante entendermos que Paulo também não está condenando a filosofia em si. Tá? A filosofia em si não é condenada por Paulo. Ele está condenando a filosofia vã, as filosofias inúteis, as filosofias que não trazem, que não estão fundamentadas na palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus, o ensino cristão foi conhecido, foi chamado também de filosofia. Então Paulo não está condenando aqui a filosofia em si, como se ela fosse algo ruim. O que o apóstolo Paulo está condenando aqui é a filosofia vã, a filosofia inútil, que é baseada e que tem poder de engano. A filosofia nos tempos de Paulo era toda a tentativa de explicar Deus, assim como é hoje também, né? Mas talvez a de hoje tenta excluir Deus, né? Não explicar, mas a tentativa de explicar, de trazer esclarecimentos quanto à realidade de Deus, esclarecimentos quanto à origem do homem, o conhecimento da origem do homem, da existência de todas as coisas e aí por diante. Isso incluía, então, algumas linhas filosóficas, incluíam os judeus, incluíam também os
gregos. O ensino dos gregos. Então toda tentativa, irmãos, de explicar Deus e a sua relação conosco, a sua relação com a criação, que a parte da revelação de Deus é filosofia enganosa. Então toda tentativa de explicar Deus, de falar da sua relação conosco, que não está baseada na revelação escrita da palavra de Deus, é filosofia vã e enganosa. É filosofia que aprisiona. O poder de aprisionamento da filosofia vã está no fato de ela ser enganosa. Paulo alerta os crentes inúmeras vezes quanto a isso, quanto ao engano dos falsos ensinos, quanto ao poder que tem de engano das heresias. Pois elas vêm de maneira sutil e sorrateira, como ele diz, por exemplo, em Romanos capítulo 16, abre lá, Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Romanos 16, 17 e 18. A palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos dele. Mais uma vez o apóstolo Paulo traz aqui cautela, que em Romanos, uma igreja que não tinha necessariamente problemas, mas que o apóstolo Paulo traz aqui cautela, tenham cuidado, porque existem pessoas no meio de vocês que não estão vivendo de acordo com a doutrina que vocês aprenderam. Versículo 18 diz: porque esses, falando desses, esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incrédulos. De que maneira eles conseguem enganar? De que maneira eles conseguem aprisionar? De que maneira eles conseguem cativar o coração? De maneira sutil, com palavras de lisonjas, não é? Com palavras suaves. Perceba que a mentira não vem de maneira escancarada, ela é suave. Não é? O engano, irmãos, não é descarado. Ele é mesclado com elementos de verdade. Esses homens aqui, em Romanos, eles não vieram não falando de Cristo. Incluíram Jesus no seu discurso. É como se Paulo dissesse assim: irmãos, talvez um resumo dessa primeira parte. Talvez o que o apóstolo Paulo, parafraseando para nós, é: irmãos, não se encantem com suas belas palavras. Não se encantem com essa filosofia desses homens, com esse autoconhecimento que eles têm. Não se encantem com essas palavras. Essas palavras carregam sutilezas. Essas palavras carregam bajulação. Essas palavras carregam lisonjas. Essas palavras, elas conduzem à escravidão. Lembrem-se, irmãos, vocês foram libertos da escravidão. Vocês foram tirados do império das trevas e transportados para o reino da luz. Vocês não podem mais voltar para lá. Vocês não podem ser aprisionados pelos erros. Tenham cuidado. Fiquem alerta e percebam o erro, para que vocês não sejam aprisionados novamente. Irmãos, como que a filosofia dos falsos mestres pode levar alguém cativo? Eu listei aqui pelo menos 3. Três maneiras pelas quais a filosofia do engano consegue cativar. Primeiro, por meio de bajulação.
né? Ou bajulação. Satanás sabe o que você gosta. Satanás sabe o que você ama. Satanás sabe o que você tem mais inclinação. O que ele vai fazer? Ele vai usar os seus ministros para trazer isso para você. Bajulação. Pode cativar, aprisionar por meio de falsas promessas. Se você entregar tantos reais, você vai ser abençoado, né? Se você fizer isso, fizer aquilo outro, você será abençoado. Falsas promessas. Trazendo para a nossa realidade hoje, talvez o entretenimento dentro da igreja. Buscando, talvez isso adentre a questão da... Traga a questão do entretenimento, que você possa ser cativado. O líder é alguém carismático, é alguém que demonstra amor, é alguém que cativa você por aquilo que ele demonstra. Então essas coisas podem, a filosofia dos homens, os falsos mestres, podem cativar. E nós poderíamos listar algumas coisas mais, mas esse não é o objetivo agora. Mas poderíamos pensar, e talvez você possa pensar, tá? Não queira que as aplicações, ou não se satisfaça, aqui é um parênteses, certo? Não se satisfaça somente com as aplicações que você recebe do pastor, por meio da exposição. Peça ao Senhor que Ele aplique, por meio do seu Espírito Santo, a sua palavra. Eu não vou trazer todas as aplicações que vocês precisam. Eu não vou trazer na exposição todas as aplicações que estejam de acordo com a necessidade de cada um. Então não espere que a pregação ou o pastor traga uma aplicação direta para você. Peça ao Senhor, o Espírito Santo, que Ele aplique a sua palavra em seu coração. Senhor, talvez o pastor Adriano não trouxe uma aplicação direta para mim, mas aquela palavra precisa adentrar no meu coração. Senhor, aplica aqui. Então você pode encontrar outras coisas com relação a isso. De que maneira os falsos ensinos podem cativar você? Podem cativar aqueles que ouvem. Então a primeira característica que o apóstolo Paulo mostra para nós aqui do falso ensino é que ele tem poder para aprisionar. A segunda característica é que ela é baseada na filosofia vã, filosofia dos falsos mestres, é baseada, ou ela procede do raciocínio dos homens meramente. Ela tem como base o ensinamento humano, a tradição dos homens. Paulo explica por que a heresia dos Colossos, não da igreja de Colossenses, tá? É tão perigosa e letal. Há uma real necessidade de atenção, de cautela por parte dos crentes. Ela é baseada em tradições de homens. E essa é a segunda característica. Paulo, veja comigo a continuação do versículo 8. Paulo diz: tenham cuidado, ninguém nos venha enganar de sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. A base da filosofia vã dos falsos mestres é baseada na tradição dos homens. Paulo já exortou os crentes irmãos a se firmarem em Cristo. A se firmarem em Cristo porque eles receberam da parte de Epáfras, que é o ministro, e de Paulo também, os ensinamentos fiéis, claros, acerca de Jesus Cristo, e por conseguinte receberam também o próprio Jesus Cristo no coração deles. E nesse processo, irmãos, de fundamentação em Cristo, de firmar-se em Cristo, eles deveriam então discernir e rejeitar
qualquer ensino que tivesse em suas bases tradições de homens. Talvez eles pudessem pensar, olha, Epáfras trouxe para nós, Paulo trouxe para nós esse ensino, então por que é que eu não posso receber ensino de outros homens? Mas o apóstolo Paulo esclarece, irmãos, vocês não receberam um ensino apenas de nós, vocês receberam ao próprio Cristo. Vocês receberam o próprio Cristo no coração de vocês. Irmãos, a tradição dos homens, possivelmente, Paulo estivesse pensando aqui, fosse nas escolas judaicas da época. Escola, quando eu falo escola judaica, não é que existe um prédio, né? Mas escola no sentido de sistema. Os sistemas judaicos, que incluíam os fariseus, os saduceus e os escribas, que se baseavam os seus ensinos, os seus ensinamentos em preceitos e regras criados por eles mesmos. Ideias inventadas na própria mente por interpretação errada a respeito do texto bíblico. Irmãos, se você fosse um contemporâneo dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, e se alguém dissesse para você, olha, os escribas mentem, você iria ficar perplexo como eles mentem. Mas eles não detêm a verdade da palavra de Deus, eles não sabem a palavra de Deus. Olha o que os próprios rabinos diziam a respeito deles. Isso aqui é fato, tá? Eles diziam o seguinte: opor-se às palavras dos escribas é passível de maior punição do que opor-se a palavras da Bíblia. Era assim porque eles eram os que detinham a capacidade de interpretar os escritos da Bíblia e por isso traziam grandes fardos para as pessoas por meio das suas interpretações erradas e por isso traziam regras criadas por eles mesmos. Eles acreditavam da seguinte maneira: olha, o ensino oral, a interpretação oral, ela veio antes do escrito, do papel. E por isso o ensino oral deve preceder o ensino escrito. E por causa disso deveria ter maior aceitação. Então era isso que tinha na mente de muitos judeus. Os escribas podem trazer isso para nós. Os escribas podem adicionar regras a nós, porque eles são aqueles que têm poder de interpretar a lei de Deus. O Senhor Jesus Cristo teve que confrontá-los quanto a isso. O Senhor Jesus Cristo bateu de frente com eles quanto a esse aspecto. Veja comigo, Marcos capítulo 7. Evangelho de Marcos capítulo 7. A partir do versículo 6, o Senhor Jesus Cristo diz assim: respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Vocês quem? Fariseus, escribas, saduceus. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então isso não era novo, não era nem tempo ali apenas de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo vai explicar porque ele diz isso. Versículo 8. Vocês negligenciam o mandamento de Deus, guardando a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. E aí ele dá um exemplo.
Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. E vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corban, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. A ideia é como o que vocês recebem de mim é agradeça, né? Agradeça. Versículo 12 diz: então dispensai de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando então a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Perceba como Jesus Cristo ele teve que bater de frente com esses homens, que traziam ensinamentos que estavam em maior e que eram de homens, mas que estavam em um nível mais elevado do que o próprio preceito de Deus, do que o próprio ensino de Deus, do que a própria palavra de Deus. E Jesus Cristo então bate de frente com eles. Vocês estão ensinando preceitos de homens, e esse aqui é um exemplo que eu dou para vocês, mas vocês fazem muito mais coisas semelhantes a isso daqui. Então, irmãos, esses ensinos enganadores que Paulo expõe aqui na sua carta são baseados em tradições de homens, e que gerava, portanto, uma espécie de, como eu falei hoje para o irmão André, né? Uma espécie de Frankenstein teológico. Nós temos aqui na carta do apóstolo Paulo, dos Gálatas, se você, no capítulo 2, o apóstolo Paulo menciona as heresias, enfim, não é? No capítulo 1, e começando no capítulo 2, ele não menciona nada das heresias, mas a partir daqui ele começa a mencionar como é que essas doutrinas, como é que funcionava isso. Então a gente vai perceber que é uma mistura de judaísmo com misticismo, com o ocultismo, com as religiões gregas. E juntando tudo isso com o cristianismo, formava então esse Frankenstein teológico aí, né? Essa mistura grande aí de coisas. Por ser baseado então em tradição de homens, o falso ensino usurpa, rouba a autoridade de Deus, transfere para o homem. O falso ensino, que é baseado em tradição de homem, tende a tirar Deus, a autoridade de Deus, colocar no homem. Por que é que muitos temem a homens? Por que é que muitas igrejas temem o pastor? O pastor disse isso, e a gente precisa ter muito cuidado, viu, com os nossos filhos, por exemplo. Muitos pais dizem: olha, não faz isso não, senão o pastor vai ter. Eu acredito que aqui não vai acontecer, não acontece isso. Mas em muitas igrejas acontece isso. Os pais dizem, fazem com que o homem seja temível e não Deus. Então, esses falsos ensinos que se baseiam nos ensinamentos e tradição de homens promovem temor ao homem e não a Deus. Por isso que Paulo traz aqui: tenham cuidado para que vocês não blasfemem. Dessa maneira vocês estão blasfemando, vocês estão trocando a autoridade de Deus, a glória de Deus, por autoridade de meros homens, criaturas, falhas, caídas do pecado. Se vocês aderirem a isso. Então, a segunda característica que Paulo nos traz aqui dos falsos ensinos, da filosofia dos falsos mestres, é que ela é baseada, ela procede de tradição de homens. Terceiro e último lugar. Terceiro lugar, não. Mas estamos chegando. Esse daqui é o terceiro lugar. O ensinamento, ou essa filosofia dos homens, dos falsos mestres, é fútil. É baseada em fundamentos
fúteis. Tá? Veja aí o versículo seguinte, a continuação. Conforme a tradição dos homens, conforme o quê? O rudimento do mundo. Rudimento do mundo. Irmãos, essa expressão, ela não é fácil de ser interpretada. Essa ideia de rudimento do mundo. Há algumas ideias com relação a isso. Alguns acreditam que rudimento se refere a princípios elementares no sentido de espirituais. Alguns associam esses rudimentos com os astros, por exemplo. E associando aos astros, associam também aos seres espirituais. Algumas interpretações, algumas Bíblias interpretam dessa maneira, por exemplo, trazendo a ideia de que esses rudimentos do mundo, na verdade, são ensinos de seres espirituais, ou, se eu não me engano, na NVT, fala mais, alguém tem NVT aqui? A versão NVT, só no celular, né? Mas a versão NVT traz essa ideia de que os rudimentos aqui estão relacionados aos seres espirituais. Mas pode ser que sim. Tá? O Paulo fala, por exemplo, de potestades. Né? No versículo 10 ele vai falar o seguinte: ele é o cabeça de todo principado e potestade. No versículo 15 ele diz: despojando os principados e as potestades, unicamente os despôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. No versículo 20, no versículo 23, ele vai falar o seguinte: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, contudo, a si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Mas não é esse o versículo, é o 20 mesmo, né? Isso, pronto. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque viveis ainda no mundo, não nos existe, não provê aqui o outro, mas não era também esse versículo. Fala do culto aos anjos, irmãos. Versículo 18: ninguém se faça árbitro contra vós mesmos, contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, em faculdades, sem motivo algum na mente. O que eu estou querendo dizer aqui é que há a interpretação, pode ser interpretado dessa maneira também, de que esses rudimentos se refira aos principados, aos seres espirituais. A NVT diz assim, não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano com base nos princípios espirituais deste mundo. Mas o entendimento geral que se tem é que ele se refere a um tipo de instrução elementar e infantil, como um ABC. Tá? E usado aqui em Paulo, não é. Ela ganha uma conotação, essa expressão rudimento do mundo, ganha uma conotação de ensinos que são fracos, de ensinos que não têm profundidade espiritual, de ensinos que não oferecem conteúdo robusto para a espiritualidade dos crentes. Então, esses rudimentos do mundo, eu coloquei como o terceiro ponto aqui, como um ensino útil, porque eu me baseei nesse princípio, de que esses rudimentos do mundo, e essa é uma percepção de muitos teólogos, de que esse ensino aqui fala de um ensinamento, desses rudimentos do mundo, de um ensinamento basilar, um ensinamento sem conteúdo, sem profundidade, tá? Vazio, inútil. De uma carta, por exemplo, ele diz o seguinte com respeito a esse versículo aqui. Ele diz assim: abandonar a revelação bíblica em favor desse tipo de filosofia dos falsos mestres, é voltar ao jardim da infância após formar-se numa universidade. O que ele está dizendo aqui quando nós encontramos a verdade em Cristo, é como se nós estivéssemos
cursando a universidade e que voltar ao ensino fundamental e voltar ao ABC é inútil, não vai nos acrescentar em nada, já que nós já estamos em nível universitário, vamos dizer assim. Então a sabedoria do mundo nada pode acrescentar à revelação de Deus, as Escrituras, porque é inútil. Tá? Veja o que Paulo diz, por exemplo, quanto à sabedoria deste mundo, em 1 Coríntios 1, 18, ao versículo 20, versículo 25, 18 a 20, versículo 25, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós outros, para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura Deus não tornou louca a sabedoria do mundo? Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que a dos homens. Os crentes não precisam buscar a sabedoria deste mundo caído. O crente tem a mente de Cristo. O crente tem a sabedoria que procede de Deus em Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do entendimento, e que está revelado na sua palavra, e que é aplicado a nós por meio do Espírito Santo, e que, portanto, nós não precisamos dos ensinos, das filosofias que o mundo nos oferece, baseada unicamente nos princípios deste mundo caído. Os colossenses precisavam entender que a filosofia dos cosmos não os levaria à maturidade. Eles deveriam entender que a filosofia dos homens, que a tradição dos homens, que o ensino do mundo não nos levaria a uma maturidade espiritual, não nos levaria à presença de Deus. Irmãos, nós tendemos a colher a sabedoria do mundo, sabe? Nós tendemos a colher a sabedoria do mundo porque muitas vezes nós desacreditamos a sabedoria de Deus. Nós não confiamos o suficiente na sabedoria de Deus revelada nas Escrituras. Nós buscamos outras coisas. Nós buscamos profissionais da psicologia. Nós buscamos doutores. Porque nós não... Peraí. Eu acho que a Bíblia não está entendendo. Deus não está entendendo a minha situação aqui. Eu acho que a Bíblia não vai ser suficiente. A Bíblia não tem o que eu estou precisando. A Bíblia não pode me oferecer isso. Eu estou precisando de fortalecimento espiritual. A minha mente está fraca. Eu preciso de algo mais do que a Bíblia. Nós somos tendenciosos a cair nesse erro, a deixarmos os conselhos de Deus para ouvirmos conselhos de homens, baseadas unicamente nos rudimentos deste mundo, que é fútil, que não traz verdade. Eu já mencionei aqui que, por exemplo, pessoas estão, a filosofia do mundo está dizendo que não existe mais problema da alma, tudo é fisiológico. Seu pecado é problema na sua cabeça. Seu pecado é problema no seu corpo. E nós podemos fazer isso, irmãos, deixar os conselhos de Deus quando eles não estão de acordo com aquilo que eu acho melhor para mim. Nós temos essa tendência de deixar os conselhos de Deus porque eles não se encaixam com aquilo que eu quero. A verdade é essa. Mas o mundo tem algo melhor para mim, menos ofensivo, que se encaixa direitinho aqui no problema que eu estou sentindo. A sabedoria do mundo sabe satisfazer os nossos desejos egoístas.
Mas ela é como aquela vovozinha na casa de doces que João e Maria encontraram na floresta. E mostra ali, vem, temos aqui doces. O que acontece? O que a velhinha faz, a vovozinha? Ela tem uma gaiola lá, né? Uma gaiola feita de doce. Coloca ali. Fiquem aqui para jantar. Então eles descobrem a intenção, né? Eles fogem ou o leite morre? Eles fogem, né? Ela ficou sem chance, né? A filosofia dos falsos mestres é baseada na filosofia do mundo que nada pode oferecer de substancial. Irmãos, tenha cuidado. Tenha cuidado para que você não caia nisso. Em último lugar, finalzinho do versículo, que a filosofia dos homens, a filosofia dos falsos mestres, ela não é segundo Deus. Irmãos, Paulo chega a uma conclusão óbvia, né? A filosofia dos falsos mestres não é segundo Jesus, não está de conformidade com o ensino de Deus. E parece ingenuidade de Paulo mencionar isso aqui. É claro que a conclusão seria essa, né, Paulo? É claro que esses não estão ensinando Jesus. É claro que eles não estão em conformidade com o ensino de Jesus, Paulo, porque eles estão seguindo a tradição de homens, estão seguindo os rudimentos do mundo, são baseados nessas tradições de homens, nos ensinamentos deste mundo. É claro que a conclusão é essa, Paulo. Que ingenuidade. Mas não é. A filosofia dos falsos mestres incluía Jesus no meio dos seus ensinos. Mas que havia grande disparidade no ensino de pessoa de Deus, mas incluía Jesus. É por isso que Paulo ele deixa claro aqui, irmãos, não é de Jesus. Apesar de falarem de Jesus, não caiam nessa ideia. Só porque fala de Jesus. Deixa eu contar a história aqui. Chegou um rapaz na igreja, ele gostava de cantar, ele era novo convertido, e ele pediu para cantar um especial. As igrejas têm isso, né? Eles queriam cantar um especial, ele queria cantar, e ele chegou para o pastor. Posso cantar? E aí o pastor disse assim, ela perguntou, como é essa música? Ele disse assim, essa música é de Jesus. Então se é de Jesus, ele foi lá cantar. E aí ele foi lá e começou a cantar. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Porque o nome Jesus está incluído, não significa que é de Jesus. Porque tem Jesus no meio dos ensinos, não significa que é baseada nos preceitos de Jesus e na pessoa de Jesus Cristo. Paulo queria deixar isso claro. Irmãos, essa filosofia que eles estão trazendo para vocês pode sim ter o nome de Jesus. Podem ensinar em nome de Jesus, mas não caiam nisso. Não está baseado em Cristo. É clara a disparidade dos ensinos dos falsos mestres. Com quem Jesus Cristo é? E o apóstolo Paulo vai falar isso no decorrer dos versículos. Ele vai trazer aqui para nós como é clara quando nós abrimos os olhos para vermos a realidade do ensino. Irmãos, mais uma vez, não é porque o nome de Jesus está presente nos lábios dos falsos mestres que o ensino é de Jesus. Tá? O que Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 21? Passagem bem conhecida, né? Ele diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus.
Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Precisamos ter discernimento para saber quem de fato tem um ensinamento cuja base está revelada, é revelada na palavra de Deus. E quem são os charlatões? O Evangelho, por exemplo, irmãos, não é baseado em você, em suas qualidades. Não é. O Evangelho não enaltece você. O verdadeiro Evangelho, isso aqui é um exemplo para nós. O verdadeiro Evangelho não enaltece você. Ele mostra quem você é. Um pecador que precisa da graça de Deus. Um ser pequeno, independente de um Deus eterno e grande. E não que você é do tamanho de Deus. Que você é tão justo como Deus é. O Evangelho chama você ao arrependimento. Que você é um pecador perdido. Imerecido de qualquer bênção que venha da parte de Deus. O Evangelho de muitos hoje é baseado na sabedoria humana, que não mostra para você a sua real condição diante de Deus, mas que traz palavras bajuladoras, lisonjas, palavras suaves. Você pode, você consegue, você é o máximo. Não deixe que ninguém saiba dos seus planos. Siga em frente. E aí vai. E aí aquela famosa frase que eu já mencionei aqui, né? Que todo mundo conhece. Você é o contra fraco de Deus. E irmãos, cuidado. Cuidado. Temos a palavra de Deus. Estamos fundamentados na palavra de Deus. Mas saibamos discernir. Então, cuidado, por exemplo, nos compartilhamentos. Porque você viu uma frase legal, você vai e compartilha. Né? Mas será que aquela frase está incluída em um contexto legal, baseado na palavra de Deus? Então, cuidado. Possamos discernir. E você que está aqui, que não conhece aqui, nós queremos mostrar para você que o Evangelho não é baseado em tradição de homens. O Evangelho que nós pregamos para você não é baseado nos rudimentos deste mundo, nos ensinos e princípios deste mundo caído, mas é segundo Cristo. E por isso nós queremos que você conheça a Cristo. Queremos que você conheça a sua real situação, condição diante de Deus. Amém? Vamos orar. Amado Deus, soberano Senhor, nos ajuda, Pai, a discernirmos a Tua palavra, a rejeitarmos qualquer filosofia que tem por base a tradição dos homens, ensinamentos deste mundo caído, que não é segundo Cristo. Nos perdoa, Pai, as vezes em que nós tendemos a deixar o conselho do Senhor para seguir o conselho da Igreja. Nos ajuda a obedecermos ao Senhor e a entender que o Teu conselho é o melhor, mesmo que vá contra tudo aquilo que o mundo diz. Queremos obedecer ao Senhor. Em nome do Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem.